Dando continuidade ao que a gente viu na aula 2, nessa aula 3 a gente vai aprender a trabalhar com comandos direcionais do Lego NXT. Então a gente vai aprender a construir um código e ajudar o nosso robô a descrever esse caminho. Esse é o objetivo da nossa aula. Mas para poder fazer com que o nosso robô descreva esse caminho, primeiro nós vamos aprender duas coisas novas. A primeira, que vai facilitar muito o nosso trabalho na hora de executar o código para enviar o núcleo do NXT, a gente vai aprender a criar um shell script, que é uma maneira que o Linux tem muito prática de deixar memorizadas instruções para que a gente não precise ficar digitando tudo novamente. A segunda coisa, a gente vai aprender a trabalhar com subrutinas, que a grosso modo seriam funções que nós vamos criar já pré-definidas, que descreverão os movimentos do robô, de ir para frente, para a esquerda, para a direita e parar. E, se for necessário, ir para trás. Então, vamos lá. O nosso robô tem que descrever esse caminho. Então, a princípio, vamos para a primeira tarefa. A primeira tarefa será construir um shell script. Bem, a construção de um shell script ela é feita de maneira muito simples. A princípio, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar definir o cabeçalho. Como é definido o cabeçalho de um shell script? Ele é definido da seguinte maneira: jogo da velha, exclamação, barra bin, barra bash. Pronto, o bash do Linux é que vai fazer essa interpretação. Por que a gente está fazendo um shell script? Porque o script que a gente vai precisar, ele vai simplificar na hora que a gente for compilar o programa e na hora que fizer a interpretação do código, enviar isso para o núcleo do NXT. Então, observe, sempre a gente precisava fazer isso aqui, ó, nbc-d-s maiúsculo igual a USB e o nome do programa que a gente estava escrevendo para enviar para o núcleo do NXT. O nome do programa que a gente está fazendo para enviar para o núcleo do NXT vai ser o controle underline direcional.nxc. Tá aqui. Controle direcional.nxc. Ok. Após fazer isso, logo no início lá do programinha, eu vou dar um comando assim, time. Para que serve esse comando time? O shell script, na hora de executar esse comando, ele vai dizer a mim quanto tempo ele levou para enviar isso para o núcleo do NXT. Eu vou salvar isso. Observe que o endereço fica em azul, destacando a parte que ele vai procurar esse meu comando, direcionado no meu shell script. E vamos lá, eu preciso fazer esse shell script ser um arquivo executável. Como é que eu vou fazer isso? A princípio, olha, vamos lá. Eu vou salvar esse meu controle direcional.nxc, que é o programa interpretado do NXT. Mas eu não vou salvar com essa extensão. Para que ele seja um shell script, ele vai ter o mesmo nome, só que a terminação vai ser SH, abreviação de shell. Ele está 90% pronto. Eu só preciso dizer ao Linux que isso aqui é um arquivo executável. Como é que eu faço? Como é que eu digo ao Linux que isso aqui é um arquivo executável? Simplesmente eu dou o comando sudo, olha lá, comando para tornar o arquivo executável no Linux. Esse é o comando padrão, certo? O comando é sudo chmod mais x e o nome do programa que eu quero tornar executável, que no nosso caso é o controle direcional ponto s.sh. Ok. Ele vai pedir minha senha de administrador. Pronto. O arquivo agora é um executável. Como é que eu faço a verificação de que ele agora é um arquivo executável do shell? Dando o comando ls, eu verifico que só tem um deles que está em negrito destacado, que isso aqui é um arquivo do meu shell script. Bem, vamos lá. Já o meu controle direcional.nxc, que é o programa no qual eu vou escrever o arquivo, ele não vai ter esse conteúdo do shell script. Ele vai ter o seguinte conteúdo, que é a nossa segunda parte da aula. Antes a gente perdia muito tempo escrevendo sempre as mesmas funções de ir para frente e ir para trás. E as funções wait. Agora eu não quero isso. Agora eu quero deixar isso pré-configurado no meu programa e usar exclusivamente quando eu precisar.
Mas já dentro das minhas instruções tem que estar esses comandos de ir para frente e para trás. Se for os dois motores, ou só um motor, ou os motores ligando de maneira simultânea, só que girando em sentidos contrários. O nome dessa característica do programa é chamada subrotina. Subrotina é útil porque ela não ocupa espaço na memória. Ela fica guardada no programa, mas ela só ocupa espaço quando você necessita dela, quando você precisa usá-la. Qual é a configuração básica de uma subrotina no NBC, que é o programa que interpreta o código para levar para o núcleo do NXT? E a estrutura básica de uma subrotina, ela sempre começa com o comando sub. Exclusivamente isso, sub. E daí eu vou dizer sub o quê? Sub frente. Essa vai ser a subrotina que diz que meu robô ele tem que ir para frente. Bem, como é que ele vai para frente? Como é que meu robôzinho vai para frente? Bem, o meu robôzinho ele vai para frente toda vez que eu disser, olha lá, parâmetros da minha subrotina frente. Toda vez que eu disser a força no qual ele vai girar, e toda vez que eu disser também o tempo que ele vai permanecer girando. E aqui eu vou chamar uma função já conhecida por nós, que é on fwd alt ab força. E aqui por um certo valor de tempo. Ok. Tá aqui nossa subrotina que vai definir nosso robozinho para frente. Eu vou colocar um comentário aqui de maneira padrão da linguagem C, só para que ele deixe colorido as partes que são importantes, palavras reservadas do programa. Então eu vou colocar aqui controle direcional, só uma parte comentada, controle direcional. E aí eu vou fechar o comentário só para que o gedit, que é o bloco de notas que eu estou usando, ele complete as cores. Observe que onde tem int, ele deixou verdinho. Mas tá aqui, ó, nossa subrotina, subfrente. Ele vai me dizer força e tempo. E vai deixar aqui dentro da função que descreve os motores indo para frente, quanto de força, e na função wait, o tempo. Ok. Feito isso, agora eu vou definir o robô ir para a direita. Direita. Novamente, os parâmetros para que o robô vá para a direita são parâmetros de força e tempo. Parâmetros de força e tempo. Vamos lá, como é que o meu robô pode ir para a direita? Ele pode ir para a direita, lembrando que a roda da direita está no motor A e a roda da esquerda está no motor B. Bem, ele pode ir para a direita travando a roda A e apenas girando para frente a roda B. Ou, que é uma maneira que eu prefiro, ele descreve a roda A um pouco mais rápido, girando o motor A para trás e girando o motor B para frente. Além de escrever a volta um pouco mais rápido, ele gira em torno do centro dele. E ele escreve um percurso menor, por isso que ele vai girar, vamos dizer assim, um tempo menor. Então vamos lá, eu vou pedir que o motor que está à direita, ele seja ligado para trás, vou chutar um valor aqui depois a gente vai colocar 40% de força, mas a princípio eu não vou dizer nada. Eu vou deixar como parâmetro definido força, que é um parâmetro que eu vou chamar depois. Bem, e o motor B, que é o motor que está na esquerda, eu vou pedir que ele vá para frente. Novamente com um parâmetro de força indefinido que eu vou definir depois. E o tempo? Novamente, o tempo também será um parâmetro que não será definido agora, será definido depois, dentro da função taskMain, que é a função principal do programa. Ok. Direita, agora falta esquerda. Instruções do programa para que ele faça o nosso robozinho para a esquerda. Então, int force, int tempo. Eu poderia colocar força, mas o problema é que o programa não vai entender essa cedilha, por isso que eu coloquei force. Mas se você preferir, ao invés de tempo, você pode colocar time, para ficar em concordância com o inglês aqui, force, e o tempo em inglês time. Eu coloquei tempo mesmo, mas isso você pode colocar só T, um F de força, isso não faz diferença, isso é só uma maneira que você achar mais confortável. Ok, eu quero que o meu motor vá para a esquerda. A organização será a mesma do programa anterior. A diferença é que agora quem vai para trás não é mais o motor A. Quem vai para trás agora é o motor B, com certo valor de força que será definido depois. Assim como agora quem vai para frente não é mais o motor B, agora é o motor A.
certo? E isso por um certo valor de tempo. Perfeito. Falta só uma última subrotina, que é a subrotina muito importante, que é a subrotina pare. Como é que o meu robô sabe que após realizar a curva ele tem que parar? Então ele tem que definir uma subrotina pare. Então eu vou dizer aqui, off. O que é que eu vou desligar? Eu vou desligar os dos dois motores. Pronto. O programa está feito. Eu só preciso dizer a ele que esse programa tem que ser enviado para o NXT. Então, para que essas minhas subrotinas sejam interpretadas pelo programa NBC, que é o compilador, que faz a interpretação do código para levar para o NXT, eu tenho que definir a função taskMain. E dentro da função taskMain é que eu vou chamar as subrotinas. Observe que se eu escrever apenas isso, apenas o branco vai para o NXT. Nada mais. Ele não interpreta isso aqui. Isso aqui começa a ser interpretado quando eu chamo. Então, por exemplo, a princípio eu quero que o meu robô realize uma tarefa bem simples. Eu quero que o meu robô caminhe para frente por 3 segundos, depois realize uma curva para a direita, caminhe para frente por 3 segundos, realize uma curva para a esquerda e caminhe para frente por 3 segundos. Vamos lá, vamos fazer essa tarefa. Então vamos memorizar lá. Eu quero que o meu robozinho ele vai para frente. Olha lá a importância da subrotina. Aí eu tenho que dizer parâmetro no qual eu defini a subrotina force. Vamos lá. A subrotina frente, desculpa, ela tem de dois parâmetros definidos, força e tempo. E aí quando eu for escrever o meu código aqui na função task, observa, frente. Frente tem que ter o quê? Frente tem que ter força e tempo. Então eu vou definir 50% de força e 3 segundos de tempo. Tá aqui. Sempre após qualquer tarefa da linguagem, o que eu preciso fazer? Após qualquer tarefa da linguagem, eu preciso dar o comando pare, porque senão ele continua realizando a tarefa. Eu quero que ele pare. Ele parou, o que ele vai fazer agora? De acordo com as minhas instruções aqui, após parar, ele tem que ir para a direita. Então vamos lá. Ele vai parar, depois ele vai para a direita. Direita como? Quanto de força? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 40. Por quanto tempo? Vou colocar 450. Lembrando que é 0,45 segundos. Feito isso, novamente, pare. Agora eu quero, vamos lá, ele foi para frente, parou. Virou para a direita, parou. Eu quero novamente que ele vá para frente. Ele vai para frente com 50% da força por 3 segundos. Ele vai, após ir para frente, parar novamente. Parou. O que ele vai fazer agora? Ele vai girar para a esquerda. Vamos lá. Com 40% da força e com 450 de parâmetro de tempo, que seria 0,45 segundos. Fez isso, o que ele vai fazer? Vai parar de novo. Parar, vai travar as rodas e realizar a próxima tarefa, que seria frente. Ele vai para frente por, vamos lá, 50% da força por 3 segundos. Depois que ele realiza essa tarefa, concluindo, ele vai, olha, parar. Tá aqui, vamos recapitular, olha lá, para frente, parou, para direita, parou, esquerda, perdão, desculpa, para direita, parou, para frente, parou, esquerda, parou, frente, parou, beleza, tá pronto o código. Agora o que eu vou fazer? Eu vou enviar esse código para o NXT, e após enviar o código para o NXT, eu vou verificar se está tudo certinho, se esses parâmetros estão corretos. Após isso eu vou postar o vídeo de como é que ficou o nosso programa. Após realização de alguns testes, eu verifiquei que para a superfície disponível que eu tenho, esses são os valores de tempo e força mais adequados para realizar as curvas para a direita e para a esquerda. Observe que esses valores, onde você for realizar os seus testes, eles vão ser diferentes, claro, eles vão mudar, porque o atrito entre as rodas e a superfície que você tem disponível não vai ser o mesmo atrito que eu tenho aqui disponível para mim. Vão ser valores totalmente diferentes para o que você tem para você. Mas, como foi que eu enviei o código para o núcleo do NXT? Como foi que eu utilizei isso?
Bem, eu simplesmente utilizei o script que eu construí. Então, ponto barra controle direcional.sh, ao executar esse código, simplesmente ele envia o que eu acabei de escrever para o núcleo do NXT, sem problema nenhum, sem precisar escrever o NBC-D, "-s", etc. Não preciso mais disso. Isso é coisa do passado. Agora já tem um script que faz isso para mim. Agora, uma observação rápida é que na hora que eu construí a função direita, eu esqueci de colocar o parâmetro sub. Então, verifique no código que a gente construiu que eu não coloquei o sub. Esse sub é importante porque ele vai definir essa parte do código como a subrotina. Então, é importante fazer essa definição. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou postar agora o vídeo do nosso robozinho realizando a tarefa que ele foi instruído a fazer, que seria esse percurso. Até a próxima.